O Fluminense é o representante do futebol brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O tricolor terá pela sua frente o Chelsea, que acabou de eliminar o Palmeiras, mas já perdeu para outro brasileiro na fase de grupos, o Flamengo. Nesse vídeo eu quero mostrar 5 tarefas que o time do Renato Gaúcho precisa concluir se quiser tirar os ingleses e chegar na tão sonhada final. Número 1. Encaixotar os armadores. Quem acompanhou aos jogos do Chelsea na competição contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Benfica, vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. O time do Chelsea, se você pega principalmente o sistema defensivo, é um sistema defensivo absolutamente comum. No ataque, vários jogadores que são comuns também. O que eu posso apontar de diferente desse time está no meu campo, e eu tenho falado isso desde o começo da competição. Os jogadores realmente diferenciados do Chelsea são os 3 do meio campo. Caicedo, que vai voltar de suspensão para esse jogo contra o Fluminense, o Enzo Fernandes e o Palmer. São esses 3 que fazem o time funcionar. De resto, na defesa, nada assusta e no ataque também não. Tanto que o melhor atacante do Chelsea vai passar a ser o João Pedro, que acabou de ser contratado. Entrou no lugar do Delep contra o Palmeiras e já deu um ritmo diferente para o ataque. João Pedro e Pedro Neto, então, são as melhores opções por ali. De resto, nada que realmente apavore o Fluminense. O jogo do Chelsea passa diretamente pelo meio campo. Caicedo, Enzo e Palmer. É muito claro que o jogo do Chelsea só passa pelo pé desses 3, necessariamente tem que passar. E mesmo assim, o Palmeiras foi incompetente na marcação do Palmer, principalmente no primeiro tempo das quartas de final, onde o Palmer recebe sozinho na entrada da área e tem liberdade para poder fazer o primeiro gol. Em outros momentos do jogo, vimos o Enzo também balançando, fazendo esse jogo girar. O Fluminense não pode dar essa liberdade. Então, Palmer, Enzo, esses dois têm que ter muita atenção porque são os caras que avançam mais para o último terço, enquanto o Caicedo é o jogador mais da saída. Se tiver atenção e conseguir marcar principalmente o Palmer e o Enzo, o Chelsea vai ter sérias dificuldades de criação. E aí vai ter que tentar viver de jogada individual pelas pontas, onde dificilmente eles vão levar vantagem, porque como o Fluminense joga numa linha de 5, então sempre vai ter sobra. Nunca eles vão conseguir levar vantagem no 1 contra 1, porque mesmo que eles passem por um adversário, sempre vai ter alguém na sobra. Esse é o primeiro ponto, não deixar o Enzo ficar controlando o jogo, ele carimba aqui, depois ele se movimenta, carimba lá de novo, inverte essa bola, então tem que ter atenção nele e no Palmer. Palmer é o cara mais do último passe e que chega para finalizar. De resto, já falei para vocês, o Chelsea não é bicho-papão, não é esse time todo. O Flamengo mostrou isso na primeira fase e o Palmeiras no fim só não eliminou o Chelsea porque, primeiramente, fez um primeiro tempo ridículo, marcando o meio-campo quando sabia já que se apertasse um pouquinho a saída de bola do Chelsea, poderia tomar essa bola lá em cima, e também por conta do frangaço que o Everton tomou no fim do jogo. Número 2. Marcação bloco médio. No meu entendimento, o Fluminense não precisa nem querer marcar tão em cima, pressionar na saída, mas também não precisa descer tanto a linha. O time do Chelsea não é um time que tem tanta qualidade para trabalhar a bola como um Manchester City, como um Bayern de Munique. É um time que é o que eu falei, se a bola chegar no Caicedo, no Enzo ou no Palmer, eles vão fazer essa movimentação, fazer o time ficar com a bola e dar o ritmo. Agora, você não precisa marcar meio campo como o Palmeiras marcou. Tava quase que ridículo o Vitor Roque, que é o centroavante do Palmeiras, marcando o Andrei, volante do Chelsea, que estava substituindo o Caicedo. Então você não precisa marcar tão atrás e também não precisa fazer pressão lá na frente. Marca bloco médio, porque aí você já vai conseguir reduzir o campo do Chelsea, eles não vão ter tanta liberdade para trabalhar essa bola com os homens de defesa e provavelmente vão ter que também estourar mais bola, porque vão ficar sem tanta opção. E aí o Fluminense vai conseguir ter muito mais a posse. Agora, se você baixa a linha como o Palmeiras baixou, o que vai acontecer? Vão ficar tocando a bola entre os zagueiros e quando alguém do Fluminense tentar fazer o gatilho de pressão, vai, obviamente, sobrar um espacinho pro Enzo, pro Palmer, e aí que o Chelsea vai criar as chances. Agora, se você marca bloco médio sem chamar tanto o Chelsea, pode dar certo o Fluminense roubar uma bola ainda no campo de ataque e então acionar o Germancano, acionar o John Arias ou até mesmo algum meio-campista entrar como elemento surpresa, que é algo que tem funcionado muito bem nessa Copa do Mundo. Tanto que Hércules já tem 2 gols, Martinelli já tem gol e assim por diante. Número 3. Coragem para sair para o jogo. Para mim, o Fluminense precisa repetir a postura que teve contra a Inter de Milão,
contra o Borussia Dortmund e contra o Al Hilal, ou seja, entender as fases do jogo. Tem momento que realmente você precisa descer a linha e marcar, saber sofrer e respeitar o momento de ataque do adversário. Agora, quando você que tem a bola, você tem que agredir também, tem que fazer o seu volume, tem que trocar passes dentro do campo do adversário e não achar que vai ficar 80, 85 minutos só marcando. Isso não existe. O Palmeiras foi uma nítida prova de um time que tentou abaixar a linha, focar só em se defender e ainda tentou se defender e se defendeu muito mal. Porque como que um time que marca meio campo vai dar liberdade para o camisa 10 do adversário receber sozinho na entrada da área? Então o Flu, se repetiu o que fez contra a Inter, contra o Al Hilal e contra o Borussia Dortmund, tem tudo para se classificar. Coragem para sair para o jogo. Ou seja, os laterais apoiarem como tem apoiado muito bem, os meio-campistas chegarem para finalizar, concluírem as jogadas, coragem para jogar. O Fluminense, para mim, já está no lucro de estar na semifinal e já faz uma campanha admirável. Mas isso não significa que porque eles já chegaram tão longe, precisam agora se dar por satisfeitos. Não. Tem time para tranquilamente bater de frente com o Chelsea e se classificar para a decisão. Número 4. John Arias explorar o lado do Cucurella. Eu tinha batido muito nessa tecla antes do jogo do Palmeiras, porque o Flamengo já tinha dado a chave. Joga em cima do Cucurella. Ele é um jogador que ele é muito agressivo, ele gosta muito de ir para o contato, e a consequência disso é que ele faz um monte de falta. Então surgem faltas na entrada da área, faltas nas laterais que são boas para gerar cruzamentos. É um jogador que ele tenta entrar todo momento na pilha do jogo, tentar pilhar o adversário, fez muito isso contra o Palmeiras, então ele fazia falta dura no Estevão, falta dura no Alan. Então o Fluminense precisa colocar o John Arias para jogar exatamente ali. Ali é o mapa da mina. Porque ou ele vai fazer falta, eventualmente levar cartão, ser expulso e gerar a possibilidade de um cruzamento, ou então o John Arias vai passar por ele com a força física que tem e vai poder gerar um cruzamento perigoso ou até mesmo uma jogada de finalização do colombiano. O Flu tem que explorar o ótimo momento do Arias que tá com a confiança lá em cima. Número 5. Força na bola aérea. O Fluminense é um time que sempre leva perigo na bola aérea. Você tem Thiago Silva, você tem o Freitas, você tem o Ignacio, que se não me engano está suspenso para esse jogo. Mas dizendo esses nomes, eu quero simbolizar como o Fluminense é sempre um time muito perigoso nessa bola aérea. E o Chelsea é o contrário. O Chelsea é um time que tem dificuldade na marcação, de escanteio, de bola alçada. É que o Palmeiras teve, de certa forma, um azar para esse jogo, que não tinha o Gustavo Gomes e não tinha o Murilo, que são dois jogadores que vão muito bem nesse tipo de jogada. Agora o Fluminense pode explorar sim as costas dos zagueiros do Chelsea, essas inversões. O Flamengo fez um gol exatamente dessa maneira. O gol da virada do Flamengo contra o Chelsea na fase de grupos sai de um cruzamento que o Bruno Henrique ganha a bola no segundo pau e o Danilo depois entra sozinho para fazer o gol. É o tipo de jogada que pode funcionar. O Chelsea tem fragilidade na bola aérea. Se o Flu souber jogar o jogo, marcar direitinho, como eu disse, explorar os contra-ataques, marcar no bloco certo, de repente, numa jogada de escanteio, pode acabar saindo o gol da classificação. Em jogo de semifinal, o jogo é resolvido nos detalhes e o Fluminense pode tentar se apoiar exatamente nisso. E não precisa ser um toque direto pro gol, uma cabeçada direto pro gol. Às vezes um toque que o cara dá pro segundo pau, chega alguém sozinho fazendo o gol. Porque quando você dá esse toque, você automaticamente mata a marcação adversária. Para mim, o Fluminense tem totais condições de vencer o Chelsea, totais. O Palmeiras vacilou muito contra o Chelsea, e o Chelsea no fim só passou por conta do frango do Everton. Senão, nós poderíamos até estar falando agora de uma possível semifinal entre brasileiros. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Concorda com esses pontos que eu levantei, que são tarefas que o Fluminense precisa cumprir para poder passar de fase? Comenta aí que eu quero muito ver também a sua opinião. E coloca se você está confiante que o Fluminense conseguirá chegar na decisão. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse domingo. Espero profundamente que você aí tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!